acho que depois dos últimos furos do Lauro Jardim, no âmbito da Lava Jato, né? Eu acho que não tem nenhum político nesse país que a primeira coisa que faz quando acorda é dar uma olhada no Lauro Jardim. Quem acordou sexta-feira e foi lá conferir o Lauro Jardim, teve a notícia de que o governador Paulo Artung estaria, de alguma maneira, né, sendo investigado pela Polícia Federal num esquema de propina que teria começado com o DEM, inclusive com o presidente do DEM, o Agripino Maia, na construção do estádio, da Arena das Dunas, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, ainda na época da Copa do Mundo de 2014. Renata fez a matéria, a gente foi rastrear essas doações direitinho, né, como que elas se deram, né, porque o próprio advogado do governador Paulo Artung, ele tenta dar um caráter legal ao dinheiro, são 800 mil reais, e ele trata isso de uma forma, né, natural, tal, etc. Mas assim, a investigação da PF, o que a gente deduz, porque as informações ainda são preliminares, inclusive esse inquérito está sob sigilo, né? Então a gente deduz que a PF, quando passou a ouvir os supostos envolvidos no esquema da construção da Arena das Dunas, teria constatado essa informação. Alguém diz que 800 mil teria vindo para a campanha do Paulo Artung em 2014, quando ele disputou o governo, né? E aí você realmente rastreando a prestação de contas do TSE, você vê que o dinheiro entrou no Diretório Nacional do DEM, que estava na coligação com o PMDB, 800 mil, do jeito que entrou, 4 dias depois esse dinheiro saiu para o diretório aqui local do Paulo e veio para a conta de campanha do Paulo. Quer dizer que o dinheiro entrou e realmente, saiu do DEM e entrou no PMDB, como o próprio advogado admitiu, realmente aconteceu. Agora vai ter que se explicar, como vai ter que explicar também já a história do Odebrecht, do 1,80 milhão, né? Quer dizer, é o que a gente sempre disse, né? Essa história de delação, essa história de empresas envolvidas no âmbito da Lava Jato, ela sempre é uma caixinha de surpresas. Ela sempre causa um desgaste, por mais que o advogado vá lá correndo dizer que é tudo normal, que todo mundo diz até agora, né? Todo mundo que se defendeu dessas acusações sempre tentou dar um tratamento quase que natural. Ah, não, isso aí vai ser esclarecido, não tem nada aí e tal. Mas eu acho que não dá pra gente esconder que isso causa um desgaste político, mais um desgaste político para o governador Paulo Artung. E não por acaso, como a Renata escreveu na matéria, a gente não sabe exatamente a data desse depoimento, só que foi no primeiro semestre deste ano, né? Mas o Paulo até fez questão de não fazer o depoimento na sede da PF aqui em Vila Velha e São Torquato, optando por fazê-lo em Brasília. Até, acho eu, como uma maneira de pôr panos quentes, de tentar abafar a coisa. Aí que acabou que o Lauro Jardim pegou mais essa e não perdoou, apareceu. Demorou um pouco, não sei exatamente quando isso ocorreu, mas demorou, mas apareceu, né? Agora que a gente vinha falando, acho que o Rogério também vinha insistindo bastante nisso, de que o Paulo não dá para falar que está bem, que está surfando na crista da onda. Ele enfrenta um desgaste político grande, né, Rogério? Essa coisa chega no momento em que o Paulo está bem avançado no sentido de limpar o campo político para que ele tenha uma reeleição. Está claro que ele já fez essa opção pela reeleição, tem uma reeleição tranquila, né? Então, obriga também, em política, tem sempre 2 campos, né? Obriga você que está analisando, simplesmente analisando um processo assim, dentro de uma tranquilidade, aí vem a normalidade.
Agora, ela que está de posse de informações melhores que ela que está fazendo a matéria, ela pode falar. Eu acho que isso vai trazer problemas para ele. Sim. E assim, é interessante, ontem a gente estava comentando que essa questão da Odebrecht ela não vai entrar no processo eleitoral, porque se você realmente tiver uma nova eleição, Paulo versus Renato, ninguém vai querer tocar nesse assunto. E também, como tem outros elementos da classe política que foram citados naquelas delações da Odebrecht, a Odebrecht não deve entrar no processo eleitoral. Mas cada vez que a gente faz essa reflexão, né, vem uma novidade, né? E a novidade agora em relação à OAS, e a gente tem, como eu coloquei na matéria, a gente tem 4 empresas, 5 né, empresas que estão sendo investigadas no caso Odebrecht e que tiveram repasses nas eleições de 2014 para políticos capixabas. A gente pode ter, até o processo eleitoral do ano que vem, a gente pode ter mais novidades aí, né? E cada vez mais tem se complicado a situação para o governador Paulo Artung, por um motivo bem peculiar. O Paulo, ele sempre se colocou, ele foi eleito em 2002 com o discurso da faxina ética, né? Naquele ano estavam acontecendo algumas investigações em relação àquelas operações sanguessuga, lembra, Rogério? Né, daquelas compras de ambulância, e tinham lideranças do Estado que estavam citadas, né, porque ele fez questão de tentar se afastar o máximo possível dessas lideranças, tentar se colocar, se isolar, né, como um político do qual não se podia dizer que havia alguma mancha, né, em relação à corrupção ou algum tipo de irregularidade nesse campo. E agora, o Paulo, mais uma vez, quando a gente fala que o Paulo desceu, né, do pedestal por conta da crise da Polícia Militar, né, por todos os problemas que ele tem tido no terceiro mandato na gestão dele, ele também desce esse patamar, desce esse degrau, porque ele não é mais um político com a imagem ilibada. É claro que não há ainda, né, uma condenação, ele ainda... nem é um inquérito ainda no STJ a questão da Odebrecht, né? Há uma petição, mas o fato dele ser citado, dele ter sido colocado, e hoje se julga muito pela imprensa, né? Pelo que está sendo colocado nos meios políticos, principalmente em relação à Operação Lava Jato. Você receber um selo Lava Jato, você já é um político que tem que se explicar, tem o tempo todo que se explicar. E o Paulo agora se encontra nesse patamar, nessa prateleira, na prateleira dos políticos que tem que dar explicações. E para quem vai disputar um processo eleitoral no ano que vem, isso é muito complicado, até porque a gente não sabe que tamanho isso pode chegar até 2016, até 2018. Só fazendo um parêntese do que você falou, e a gente vê esse caso da OAS se somando ao da Odebrecht, que também ainda nem foi explicado, né? Mas assim, você percebe o seguinte, o que dá pra gente tirar disso tudo é que o governo enfrenta um momento realmente de dificuldade. Porque você tocou no caso da Polícia Militar. A gente também teve essa semana alguns acontecimentos assim, sequenciais. Sim. Que mostraram claramente que a crise da PM não acabou. Não acabou, foi uma coisa mal resolvida, os quartéis estão fora de controle, se a gente for ver, a verdade é esta. Essa situação que houve essa semana dos policiais terem sido convocados, 266 praças e oficiais terem sido convocados porque seria um grande evento no Palácio Anchieta para fazer as promoções, um evento que acabou sendo cancelado de última hora porque o governo percebeu que isso poderia virar um grande fracasso, um grande constrangimento, porque isso não foi cancelado em cima da hora por acaso. Então, quer dizer, você percebe, isso tinha acontecido justamente na véspera daquela tentativa de se gravar uma propaganda, na verdade, promocional do governo para mostrar que está tudo bem, que foi quando
a produtora que estava gravando o vídeo falou assim, todo mundo está de acordo? Então convocar o capitão que estava comandando a tropa pergunta, todo mundo está de acordo em gravar o vídeo? E todo mundo sai de forma e ninguém quer gravar o vídeo, ninguém quer emprestar imagem para o governo fazer propaganda para mostrar que está tudo bem entre o governo e a polícia. Quer dizer, são situações que se tornaram públicas e que mostram que essa relação do governo com a polícia não foi superada. E a gente não sabe como isso vai evoluir, que é uma coisa para se preocupar. A gente viu o que aconteceu em fevereiro, né? O Paulo é sempre o Paulo. Veja, você se tocou num ponto aí interessante. Polícia Militar, o capitão Assunção, que é da reserva e que apoiou a greve, o cara está 100 dias preso. Mais de 100 já. Não, tem 100 110 dias preso, gente. Que isso? Ninguém diz nada. Ex-deputado federal. Eu estou pegando o exemplo porque quando essa notícia chegar no Espírito Santo, claro que nós temos compromisso com a informação que nós vamos dar. E os outros vão dar? Não vão dar. Isso, a coisa vai diminuindo, né? A bomba vai sendo desarmada aos poucos, como o Paulo sempre faz em todos os episódios que o envolvem. A Assembleia não se manifesta, quer dizer, tem lá, hoje tem 4, 5 se manifestam, mas até então não se manifesta. Então, para isso passar batido aquilo no Espírito Santo, estou falando, isso passa, entende? Então, a gente não pode imaginar que o Paulo, que isso liquidou o Paulo. Mas isso trouxe problema para o Paulo contornar uma situação gravíssima em cima dele. Está recebendo dinheiro do Rio Grande do Norte, onde você tem relações de capixaba com lá no Rio Grande do Norte. Entende? Então, é difícil prever o Paulo. E o Paulo vai tentar se movimentar, governador, ele não vai ficar sem mandato. Ele não vai ficar sem mandato. Não é o momento dele ficar sem mandato. Então, não vamos achar que amanhã vamos ter grandes manchetes na imprensa do Espírito Santo com essa coisa. E vamos ver o Paulo com essa capacidade que faz dele um governador permanente, porque na hora que você vem, Paulo, Renato Casagrande, quem mandou no governo Renato foi o Paulo. Aí vem Paulo de novo, então ele é um homem que sempre arrumou atalhos para passar impune nas coisas que já estão nas costas dele há muito tempo. Mas quando a gente vê o Paulo pedindo aos secretários para ir às redes sociais fazer a defesa do governo, é porque ele sente que a crise é grave. Ele sente que a imagem do governo Mas as outras também pesada. Foram graves e são graves. Sim, mas eu acho que porque hoje ele pode até controlar uma parte da mídia, né? Ele pode até controlar. Só que o eleitor hoje ele não precisa mais da mídia para poder ter acesso às informações. Ele sabe disso, tanto que ele se escondeu. Ele não atualiza o perfil dele do Facebook desde a crise da PM. Por quê? Porque se ele colocar alguma coisa lá, ele vai receber crítica. Paulo não sabe lidar com crítica, tanto que tem colocado o Colnago, né, o vice dele, que sabe muito bem lidar com crise. A crítica entra por um ouvido, ele responde, depois sai pelo outro, sai limpinho dali, sai tranquilo dali, sabe lidar muito bem com isso, para poder enfrentar a crise, porque o Paulo não enfrenta. Veja o seguinte, volta à anterior, tem tá no Supremo, que ele tem... No STJ. No STJ, né? Sim, que tem foro. Alguém foi lá catucar aquilo contra o Paulo? Ninguém foi. Aí então aquilo ali corre, tranquilo. Bons advogados que o Paulo tem, vão estar lá mexendo para lá e para cá. Ninguém foi lá para fazer o que devia fazer, aí tem os opositores, de ir lá mostrar como é que é aquilo, se conhece a fundo. Como é que esse dinheiro chegou da Odebrecht aqui nas campanhas? Ninguém foi lá. O Paulo se movimenta com muita facilidade. Cada vez vão caindo mais coisas em cima dele. É normal que isso caia.
Mas qual opositor que vai lá estar com um monte de gente citada também, né? Aí fica meio complicado. Não, você está falando... Mas aí tem que fazer uma ponderação do que você está falando. O seguinte... Eu não estou dizendo que o Paulo vai se largar. Sim. Eu estou dizendo que o Paulo sabe se mexer. Não, porque sim. você tem que considerar uma coisa. A situação é completamente diferente de outras situações que o Paulo já enfrentou nessa estratégia de abafa. Essa estratégia de abafa sempre foi em âmbito local, que foi muito mais fácil para ele fazer. Por exemplo, quando o Paulo foi... Você vê que sabe-se hoje, ficou se sabendo hoje, sexta-feira, que o Paulo esteve em Brasília em algum momento, em alguma data, prestando esse depoimento. Isso tinha sido abafado até então. Só que acontece o seguinte, a gente tem que lembrar sempre que essas investigações no âmbito da Lava Jato, elas vêm normalmente de cima para baixo. Então isso não tem um controle tão confortável para o Paulo. Por exemplo, provavelmente isso ninguém sabia. A imprensa quem sabia não deu. A gente já tinha ouvido que Paulo já tinha feito depoimento, já ouvi isso umas 2 ou 3 mas vezes. Quem sabia não deu. E quando foi consultado, porque a PF não poderia fazer a oitiva do Paulo sem autorização do Supremo, por causa do foro, pediu e imediatamente... foi autorizado, não teve... Não, pode fazer. Sim. Pode fazer a oitiva. Quer dizer, as coisas não são mais tão fáceis de serem controladas, porque elas estão normalmente em investigações maiores. Então, assim, eu não acho também tão tranquilo. Assim, controlados na área pública, né? Você está falando da área... controlado... O que eu estou falando controlado esses casos que estão sendo investigados no âmbito da Lava Jato. Porque essa denúncia mesmo da OAS ninguém sabia. Porque aqui ele é a peça principal, lá ele é só mais uma engrenagem, né? Mas aparece, né? Então. Porque você veja, isso aí apareceu agora, de repente isso sai de cena. Aí vira mais um processo, mais um ano e pouco. Então eu quero fazer o papel de advogado do diabo, porque o diabo está solto, não é? É isso, cara. Você vê, o primeiro dele, vamos lá, pega o primeiro que houve, da Odebrecht. O que isso teve de repercussão aqui em cima dele? Teve, Rogério. Tem, Rogério. Se você acompanhar as redes sociais, você vai ver que está tendo. Não talvez da forma como que a gente esperava que acontecesse, mas... eu acho que às vezes, todo mundo sabe, eu concordo com você o seguinte, dificilmente isso vai ter uma conclusão até as eleições, você vai saber quem é quem foi culpado de quê. Isso não vai acontecer, isso vai demorar muito, não vai acontecer. Eu acho que todo mundo que está aí de alguma maneira investigado vai disputar tranquilamente. Mas eu acho também o seguinte, a questão da dúvida, ela já te põe aquela história que a gente fala do selo de você passa a ser um cara que de alguma maneira, em algum momento, recebeu um dinheiro teoricamente ilícito. Então, quer dizer, isso na eleição, eu acho também uma incógnita. Não sei como o eleitor vai reagir a isso. Eu tenho percebido nas redes sociais que a reação é muito ruim. As pessoas vivem chamando ele de baianinho. Isso nas redes sociais pegou. Toda hora chama, e o baianinho, não sei o quê. Tem muita provocação nesse sentido, as pessoas não esqueceram. E essa coisa da dúvida, eu não sei o quanto também ela te ajuda. Você fala assim, mas não provou nada ainda. Mas também não provou nada a favor. Claro, entendeu? Exatamente. Então eu não sei na hora de abrir a urna como que isso vai aparecer. Mas eu não acho confortável. Eu acho sempre um problema que você tem que resolver, que você tem que se expor, que é mais uma coisa para você explicar. Isso não sei também, vai depender muito, o que você está falando, também vai depender muito de como os palanques vão estar organizados e como isso vai aparecer. Sim. Porque se tiver um palanque que comece a resgatar isso e comece a cobrar respostas do Paulo, é complicado. É uma situação adversa. Então, eu acho que depende dessas variáveis todas. Mas que é uma situação desconfortável, senão ele não teria tentado fazer isso tudo de forma velada, né?